Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa, hoje para falar sobre mitologia grega. Eu gosto muito de mitologia grega, sempre gostei, foi um dos meus temas preferidos de leitura durante muito tempo. E eu acho que de tempos em tempos a gente vê no mercado, o mercado livreiro é muito... Todos os mercados meio que têm tendências, né? E o mercado livreiro não está livre disso. Então de tempos em tempos a gente vê recontos de mitos gregos, principalmente, por outros pontos de vista, ou simplesmente recontos do mesmo ponto de vista e tal. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, mas principalmente recentemente, a gente tem tido uma onda e uma grande leva de livros que recontam mitos gregos do ponto de vista de personagens minoritários. E eu acho que isso começou com esse livro aqui, com a Canção de Aquiles, da Madeline Miller, que ganhou o Prêmio Orange de Literatura em 2012. Esse livro conta a história de Aquiles e da Guerra de Troia do ponto de vista do Patroclo. Não é muito fácil de falar não, né? Patroclo. Enfim, que muitas pessoas dizem, né, quando analisam essa história, que Aquiles e Patroclo tinham um relacionamento afetivo. E aqui, nessa história, ela se debruça sobre isso e meio que dá realmente mais força ainda para essa versão da história. É um livro muito bonito, eu gostei muito desse livro quando eu li, eu já li faz alguns anos, achei belíssimo, e aí logo depois desse ela lançou Circe, que é um reconto da história de Odisseu, né, do ponto de vista da feiticeira, né, da Circe. Um trechinho da história da Odisseia, né, não é tudo. Mas também gostei muito desse. Dos dois, eu gostei mais de A Canção de Aquiles do que de Circe. E aí, eu venho, de uns tempos pra cá, colecionando, eu tô buscando esses livros que são recontos de mitos gregos, porque eu quero fazer esse projetinho aqui no nosso canal, que é pegar esses livros e ler. Então eu tenho alguns para mostrar para vocês. Eu tô colecionando, na verdade, já faz alguns anos, porque tudo que eu vejo de mito, de mitologia grega, principalmente, eu compro. Enfim, né? Então, eu já tô aqui montando esse acervinho já faz um tempo. Eu tenho Mitos, as melhores histórias de heróis, deuses e titãs, do Stephen Fry, capa dura, belíssima edição da Planeta. Entre muitos outros episódios, nessas páginas estão O Nascimento de Afrodite, A Incrível Jornada de Perséfone aos Reinos Sombrios de Hades, O Crime Hediondo e o Terrível Castigo Eterno de Prometeu, e as consequências da curiosidade de Pandora, incapaz de manter fechado seu jarro repleto de tormentos. E aí é um livro meio, como é que eu digo, meio enciclopédia, eu acho, ó. Eles têm um termo e aí a história. Eu gosto muito de Stephen Fry, então pra mim, esse aqui quando eu vi, eu já comprei na hora. Eu tenho Cassandra, da Crystal Wolf. Esse aqui saiu na década de 80. Então, assim, essa coisa de recontos de mitos gregos não é uma coisa recente, né? Esse aqui vai contar a história da filha de Príamo. Cassandra, filha dos reis troianos Écuba e Príamo, é uma bela e trágica figura mitológica da Grécia de Troia, da Guerra de Troia. Amada por Apolo, recebe deste o dom da profecia. Não se entregando a ele, é fulminada por castigo divino. A partir de então, ninguém mais acreditaria nela. Cassandra. Tenho também A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood, né, que também fala ali no livro do Fry, a história de Penélope contada por ela mesma. Nada mal. Esse aqui saiu em 2005. Então saiu um pouquinho antes até do que o de Aquiles, a Canção de Aquiles. Saiu em 2005, aqui no Brasil saiu em 2000. Essa edição que eu tenho é de 2020. Curtinho, ó, bonitinho. Vamos ver. Eu peguei esse Galateia, é um conto, na verdade, mas também é da Madeline Miller. Uma prisão no topo de um penhasco. Dentro dela, uma mulher é monitorada dia e noite por médicos e enfermeiros, repetidamente, e sem que ela saiba quando um homem a visita. Quando ele vem, a mulher deve se transformar em pedra e então voltar à vida em suas mãos. É uma releitura corajosa do mito grego de Pigmalion. Então tá. Peguei esse aqui, eu falei em um vídeo, quando ele chegou, eu comentei com vocês, Pandora, vai contar a história de Pandora. Falei de Ariadne também.
É uma releitura potente, ambiciosa e envolvente de um dos maiores mitos da antiga Grécia, Ariadne, a princesa de Creta, desejada por homens e deuses, a irmã do temível Minotauro. Ok. Parece intenso. E eu tenho 2 livros aqui, eu tenho 2 e-books também, que eu vou colocar aqui em algum lugar na tela quais são, tá? Que eu não peguei meu e-book na mão, mas eu vou colocar pra você quais são. Mas eu tenho 2 livros do Pat Baker. Ou da Pat Baker? Não sei. O Silêncio das Mulheres. Quando sua cidade cai para os gregos, Briseis vê sua vida se despedaçar. De rainha a prisioneira, de mulher livre a pessoa escravizada, ela é concedida a Aquiles, o herói e semideus guerreiro, como prêmio de combate, e não está sozinha. Então vai contar sobre a história dela na Guerra de Troia. E também do mesmo autora é a Mulheres de Troia. Eu acho que é a continuação. Troia finalmente caiu, os gregos venceram sua guerra sangrenta e podem retornar para casa. Tudo o que precisa de um bom vento para encher suas velas. Briseida carregava no ventre o filho do falecido herói Aquiles, via-se mais uma vez envolvida nas disputas de homens violentos e confrontada com a chance de moldar a história. É a continuação do aclamado O Silêncio das Mulheres. Então, é esse aqui e depois esse aqui. Mas são os 2 livros que falam sobre mulheres da Guerra de Troia. Esses são os que eu tenho físico, né, de reconto. Eu sei que na gringa, olhando rapidamente ali pelo Goodreads, dando uma pesquisada rápida, eu achei pelo menos mais uns 10, que ainda nem foram traduzidos no Brasil. Inclusive um que me interessou muito sobre a Medusa, que eu imagino que vai chegar aqui em algum momento, já que, né, essa tendência de reconto tem sido muito forte. Então, qual que é a minha ideia para esse vídeo? Eu quero ler 5 desses livros, e aí eu vou usar 4 livros como guia, né, que são enciclopédias de mitologia. Então, eu vou ler o mito original, ou a história original dessas personagens, ou sobre elas, e aí eu vou ler o reconto. E as enciclopédias que eu vou usar para me guiar nisso, eu tenho 4, né? Então, essa aqui, o livro da mitologia, que saiu pela editora Globo, é parte daquela coleçãozinha. Eu tenho alguns dessa coleçãozinha. Esse aqui é o que eu tenho, que é o formato pequeno. É bem legal. Olha só. É bem ilustradão, coloridão. É bem o tipo de coisa que eu gosto, entendeu? Eu já falei em outro vídeo, eu falo de novo. Eu sou fácil demais para livros. Eu peguei esse aqui recentemente porque eu fiquei curiosa, que é Mitos Gregos para Jovens Leitores. Eu não sou uma jovem leitora, em nenhum sentido. Mas é um livro do Nathaniel Hawthorne, e eu achei engraçado que ele tenha feito, né, um livro para jovens leitores, e é uma edição ilustrada também, capa dura, tudo que é mitologia é bem... Normalmente são edições muito bonitas, né, enfim. Eu tenho o Livro de Ouro da Mitologia, do Thomas Bulfinch. Esse aqui foi o primeiro livro sobre mitologia que eu li. Eu tinha 12 anos. Não essa edição especificamente, eu li uma edição antiga, e aí a minha edição sumiu na mudança. Eu nunca mais achei. E eu fiquei muito triste. E aí comprei outra. E essa aqui me deixou triste também, porque é uma edição de capa branca, de página branca, assim, péssima. Perto dos outros que eu mostrei pra vocês aqui, isso aqui é péssimo. Mas assim, foi o primeiro, eu tenho muito carinho por esse livro. Então eu tenho ele também pra me guiar. E por fim, Origens da Mitologia de A a Z, uma enciclopédia de deuses, deusas, heróis, heroínas, ninfas, espíritos, monstros e lugares, que saiu pela Dark Side. Olha que belíssima! Assim, a Dark Side, quando se propõe a fazer um negócio bonito, realmente... Não vou negar, eu gosto muito dos livros deles. É belíssima essa edição. Então a minha ideia é essa. Eu vou ler 5 desses livros, perdão. Eu vou usar essas enciclopédias, eu tô chamando, né? Como guia, vou ler as histórias originais e aí vou ler os recontos. E eu volto aqui para contar para vocês sobre eles. Acho que a gente vai ter livro suficiente para fazer mais de um vídeo desse tipo, se vocês gostarem. Então, eu espero que seja interessante pelo menos fazer esse projeto, porque eu tô muito interessada em ler esses recontos. Como eu disse, eu tô acumulando esses livros já faz um bom tempo. E eu gostei da experiência de ler Madeline Miller e ver o que ela fez com o reconto de Circe e Aquiles. Então, eu tô curiosa aí pra saber o que vem. E conto mais pra vocês, então, logo menos assim que eu começar e terminar os livros. Até já. Pois bem, terminei o primeiro livro
planinho aí, projetinho de recontos, que foi A Odisseia de Penélope, escrito pela Margaret Atwood. É um livro curtinho. E aí é o seguinte, Penélope era a esposa de Odisseu. E ela é tida na mitologia como a esposa perfeita, né? Odisseu foi pra Guerra de Troia. Ela ficou só 10 anos, a guerra durou. Então, esses 10 anos ela já ficou sozinha com o filho, Telêmaco. Só que ele demorou mais 10 anos pra voltar pra casa. Então, ele ficou fora ali 20 anos nas aventuras dele, que são de fato a Odisseia. E o que a Margaret Atwood se propõe a fazer aqui é contar o que Penélope ficou fazendo esses 20 anos em que ela estava em Ítaca com o filho, e quase que nenhum homem. Você só tinha os homens muito jovens, né? Porque eles eram muito novos para ter ido para a guerra na época, e os muito velhos. Então, Ítaca tava assim um bagaço, basicamente. E o que acontece? A gente tem uma rainha que depois de 10 anos, a guerra acabou, fazia 10 anos que o homem não voltava pra casa, muita gente começou a achar, bom, morreu, né? Não volta mais, morreu. Ítaca, então, tem uma rainha sem rei. E aí, começa a chover pretendente pra Penélope. Né? A gente tá dizendo aí, acho que um número que eles chutam aqui em algum lugar é mais de 100. De todas as regiões, não só da Grécia. Vai um egípcio, tem homem de tudo quanto é lugar ali que quer ser o rei de Ítaca, né? Quer ter um título de nobreza e aí quer casar com ela pra conseguir esse título. A questão é que, assim, a Penélope, ela controla os gastos, né? A comida, tudo isso, né? Todo esse tesouro que o Odisseu tem, ela que passou a controlar. E quando você tem visitas, você tem meio que a lei da hospitalidade local, que você tem que tratar bem os seus hóspedes. Então, esse monte de homem que descendeu ali, que baixou, descendeu não, que baixou em Ítaca pra casar com ela, precisa ser alimentado, né? Quase que um exército. Então, aos poucos, eles começam a acabar com tudo que ela guardou, né? Da riqueza, entre aspas, de Odisseu, que deveria, então, passar para o seu filho Telêmaco. Na mitologia, a Penélope tem duas... Não sei se tem duas versões ou tem a versão de que ela ficou esperando ele como uma mulher pia, uma mulher que era sinônimo da mulher ideal, da esposa perfeita, né? Que o marido tá longe, ela sabe que ele tá vivo, ela vai esperar ele voltar, ela não vai traí-lo, nem nada disso. Mas tem algumas histórias que dão a entender que, na verdade, ela se aproveitou dessa ausência do Odisseu para se divertir com os pretendentes. A Margaret Atwood vai partir de um outro ponto. Ela vai dizer o seguinte, olha, ela realmente não era apaixonada pelo Odisseu, foi um casamento arranjado. Ela passou a gostar dele, né? Eles eram próximos e pra ela, ele foi um marido decente no tempo que eles foram casados. Então ela tinha bons sentimentos para o Odisseu. Mas ela estava preocupada de casar de novo porque o filho dela ia ter um padrasto, né? E normalmente se a gente sabe alguma coisa dos gregos, é que não tem idade pra matar, né? Todos os descendentes de certa pessoa. Então ela tinha muito medo de que, com quem quer que ela casasse, como eles iam querer que os seus próprios descendentes assumissem Ítaca, que Telêmaco perdesse, né, fosse assassinado, perdesse todos os direitos ao trono. Então, o que a Atwood vai mostrar pra gente é que o que ficou conhecido como a teia de Penélope, que basicamente o que ela fez foi... Ela disse para todos esses pretendentes que, olha, eu tô aqui tecendo uma mortalha pro meu sogro. Quando terminar essa mortalha, eu vou escolher um pretendente. Porque eles começaram a ficar impacientes, né? Só que aí o que ela fazia? Durante o dia ela tecia, à noite ela ia lá e desmontava tudo, né? Desfazia tudo. Então ela nunca terminava essa mortalha. E durante 2, 3 anos, os caras esperaram. Até perderem a paciência. E, na verdade, uma das escravas dela, ela tinha 12 escravas. Uma delas acabou contando pra alguém que elas faziam isso. E aí tudo foi descoberto e deu merda completa. O Odisseu eventualmente volta. Eles ficam juntos de novo. O que a Atwood tentou fazer aqui foi dar voz pra Penélope, que, na verdade, sempre teve... Ela é só conhecida como a esposa do Odisseu. Ela não tem a história própria, né? Então, muito pouco se sabe sobre a história própria de Penélope. E a Atwood diz que ela usou muito de Homero mesmo, da Odisseia, para basear a história dela. Ela cita um outro livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para basear essa história, obviamente, os personagens todos vêm de lá. E ela também cita The Greek Myths de Robert Graves, que saiu pela Pinguim. Eu não sei se foi
eu não sei se foi traduzido aqui no Brasil, mas é um livro que fala das informações sobre os ancestrais de Penélope, né? Que ela tem, por exemplo, a Helena de Troia era a prima dela. E elas não tinham um relacionamento muito, pelo menos aqui nessa história, elas não tinham um relacionamento muito amigável, assim. A Helena era meio podre, basicamente. A Helena era uma mulher muito bonita, né? Uma mulher que movia guerras e tudo mais. E ela se gabava muito disso. E aí tem uma cena até engraçada que a Helena é meio baixa, assim. Ela chega pra Penélope e fala assim: você não sabe como é difícil ter essa beleza divina. Ainda bem que você foi poupada disso. Tipo, achei grosseiro. Achei grosseiro. A pessoa tem o direito de ser feia, entendeu? Não tem problema, entendeu? Ela era gente boa, sabe? E ela tá contando essa história aqui quando ela morreu, depois de estar morta, que é quando ela vai ter voz. Tem pra quem é BR, isso aqui é muito, muito parecido com Brás Cubas, né? Que pode só contar sua história depois de morto. É a mesma coisa aqui. Ela não tem voz enquanto ela tá viva, ela mal pode escolher o próprio pretendente, né? Ela não pode casar por amor, enfim. Ela tem certas obrigações que ela cuida, né? Tem um filho, tem o reino, a esposa casta, modesta, e só. E aí aqui, depois de morta, que ela tá contando a história dela enquanto ela anda pelos territórios de Hades, ela consegue ser muito mais objetiva e falar o que ela queria de verdade, né? Por exemplo, que ela colocava as escravas pra ficar em cima dos pretendentes, pra descobrir o que eles estavam falando, pra ver se eles tinham algum plano escuso, o que estava acontecendo. Ela se coloca como uma mulher muito ardilosa, né? Algo que talvez não fique tão claro quando você lê a história dela contada por Homero, talvez. É isso, primeiro livro desse projetinho. Eu tenho mais um livro que vai falar de Ítaca, então acho que eu vou ler ele já também, pra gente poder sair de Ítaca depois, que é o... chama Ítaca mesmo, da Claire North. Enfim, volto logo menos pra falar do nosso próximo livro. Até já. Bom, eu tô levemente pé da vida, porque eu já gravei esse vídeo 2 vezes e o microfone de lapela, que eu tava tão feliz que finalmente eu entendi como funciona, não tá funcionando. Eu não sei, é pessoal? Eu não sei se é pessoal, provavelmente. Mas vamos falar sobre Ítaca, da Claire North. Eu vou pedir pra Alana colocar a capa, provavelmente aqui, né? Fica bonitinho. Pra vocês verem a capa dele enquanto eu falo, pra não ficar olhando aí a capa preta e branca do meu Kindle, que não tem graça. A capa dele é laranjinha, bem bonitinha. Ítaca vai falar ainda da história de Penélope, então a gente continua com a esposa de Odisseu, né? Então, com o livro da Margaret Atwood, que eu comentei antes, a gente tem a história de Penélope contada por ela mesma, né? Um livro curtinho, rápido de ler, ela vai contar pra gente depois que ela tá morta. Esse aqui é diferente. Esse aqui a gente vai ter um livro narrado por Hera, que é a esposa de Zeus. Ela é a deusa das rainhas. Então, a Hera tem uma quedinha por rainhas, né? E, na verdade, 3 princesas de Esparta se tornam rainhas, né, na Grécia, que é a Helena, a Clitemnestra, que é irmã da Helena, que se torna rainha de Micenas, e a Penélope, que se torna rainha de Ítaca. São as 3. Da Helena a gente já conhece a história mais contada das 3, e a da Penélope a gente tá ouvindo um pouquinho mais agora. Então a Hera vai contar toda a história. A gente tá naquela fase do Odisseu foi pra guerra, faz 10 anos, ele tá há 10 anos tentando voltar, ninguém sabe se ele tá vivo ou morto em Ítaca. O mundo vive ali de esperar. E ela tem aqueles 100, ou mais de 100, pretendentes esperando, né, pra ver se ela escolhe um pretendente pra casar com ela e se tornar o rei de Ítaca. Esse é o mote principal da história da Penélope, né? Mas o que a Claire North vai fazer aqui, ela vai mostrar pra gente que a Penélope, apesar de não ser uma rainha no sentido espalhafatoso da palavra, né? Porque ela não era uma rainha de discutir em conselho, ela não montava exército pra guerra, ela não era esse tipo de rainha, mas ela era uma rainha sim, né? E ela precisou defender o seu povo. O livro começa com uma invasão a Ítaca. Então a gente começa o livro já com um grupo de homens que acreditam que sejam piratas,
invadindo uma cidade de Ítaca, e eles destroem a cidade inteira, matam todo mundo e roubam os animais. E isso acende um alerta muito, muito importante, porque Penélope pensa assim, se começarem a ver Ítaca como um estado, né, um território sem dono, a gente vai ser invadido todo dia, né? Então isso é um problema muito sério, que piratas estejam vindo aí tentando invadir o território, né? Porque ela precisa de um rei. E isso vai começar possivelmente, a forçar ela a escolher um pretendente, né? Ítaca precisa de um rei firme, um rei forte, que monte um exército para defender o território. Nesse meio tempo, o Telêmaco, o filho dela, Codiceu, que é assim, Telêmaco e nada é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, que moleque chato do cacete. Mas o que acontece? Eles montam, junto com alguns pretendentes ali, que trazem os filhos e tal, uma milícia meio capenga, né? Porque lembrem que não tem homens em Ítaca, né? Quem estava 20 anos atrás, ou 15, 20 anos atrás, em idade de fazer parte de um exército, foi para a Guerra de Troia. Quem ficou era muito novo. Então, quem ficou era muito novo na época e ainda muito novo agora, para fazer parte de um exército. Então, a milícia que eles montam é questionável. Questionável. Então, a Penélope não põe muita fé, não, nesses meninos todos aí que estão com umas espadas de segunda mão, uns negócios tudo amassado. Ninguém acredita que vai dar muito certo, não. Além disso, a Clitemnestra, quando o Agamenon volta da guerra, ele descobre uma Micenas completamente diferente, porque ela agiu como rainha oficial na ausência dele. Ela passou decretos, ela expulsou gente da cidade, ela era a rainha de Micenas. E ele não gostou muito disso, então numa discussão entre eles, ela mata ele e foge. O Orestes, que é o filho deles, vai assumir o trono. Só que para ele ter qualquer tipo de legitimidade como rei, ele precisa matar quem matou o rei. Então ele precisa matar a mãe. Então ele e a irmã, Electra, vão atrás dos rastros da mãe para achá-la e matá-la. Né? É um verdadeiro caso de família, bem o tipo de tragédia grega, que a gente sabe que tem. E os rastros da Clitemnestra vão até Ítaca. Então a Penélope vai estar meio que no centro de muita coisa acontecendo em Ítaca, na verdade. Nessa ilhazinha dela aí, muita coisa tá acontecendo que vai forçar com que ela trabalhe, né? Com que ela seja uma rainha de verdade, mesmo que ela não seja o tipo de rainha que a gente tá acostumado a ver, né? Acho que é muito mais europeia do que qualquer outra coisa, mas ela vai sim tomar decisões políticas, ela vai tomar decisões que vão impulsionar a Ítaca para um lado ou para o outro, né? Ela vai tomar decisões importantes. E aí, o livro todo é narrado por Hera, né? Como eu falei, a esposa de Zeus. E a Hera, eu não sei se vocês conseguem ouvir meu gato. Meu gato roncar, eu espero que não, mas ele tá bem atrás da câmera roncando muito alto, mas enfim. Por que é legal a gente ter a Hera narrando o livro? Porque a Hera a gente consegue entrar na cabeça das pessoas, né? A Hera, ela, como deusa, ela consegue ver tudo que as pessoas estão falando e o que elas não estão falando, mas estão pensando. Então a Hera coloca a gente aqui como leitor numa posição muito onipresente. Mas o mais interessante ainda é que a Hera vai se unir com a Atena, que é a deusa protetora do Odisseu, e ela também coloca o Telêmaco, né, debaixo ali das asas dela, e com a Ártemis, que é a deusa caçadora, para defender Ítaca. Então a gente vai ver essas três deusas que não se dão muito bem, né, porque a Hera é madrasta das duas, se unirem pelo bem comum de Ítaca. Na edição gringa do livro, tem um subtítulo que traduzindo livremente aí, As Canções de Penélope número 1. Então dá a entender que vai ter pelo menos mais um livro. E o livro termina antes do Odisseu voltar, né? A gente sabe que ele volta, a gente sabe que um monte de coisa acontece quando ele volta. E esse, né, Ítaca só não dá conta disso. Então, tudo leva a crer que vai ter mais um. A edição brasileira não tem esse subtítulo, então eu não sei se a editora está se preparando para não lançar o resto da série ou da duologia, se tiver, enfim.
Eu não sei. Mas algo me diz que vai ter mais livro lá fora da Claire North contando essa história de Ítaca. Esse aqui foi só um gostinho, um começo. E eu confesso que eu gostei demais do livro. Eu gostei mais desse do que do da Margaret Atwood. Porque eu acho que a gente teve mais tempo também para entender as questões políticas de Ítaca, né? E ver como a Penélope, ela é uma personagem super importante, né? Ela foi uma princesa de Esparta, né? Ela era uma rainha da Grécia. E ela é tratada dessa maneira pelo livro, não tanto pelas pessoas, pelos personagens, mas pelo livro ela é. E eu gostei demais da história. E fora que, né, todos esses casos de família, o filho casando a mãe, as invasões, essa coisa toda, a gente tem uma leitura muito doida, assim, muito frenética. Eu não conseguia parar de ler o livro. Eu li muito rápido e muito sem parar, assim. Então foi muito bom, gostei demais. E vou continuar lendo se sair mais livros lá fora. Espero que saia aqui também, mas eu vou ficar de olho aí no trabalho da Claire North. Vamos ver o que sai. Então é isso, 2 livros sobre Penélope. Os próximos vão ser sobre outras personagens. Não se preocupem. E eu volto logo menos pra contar sobre o próximo livro. Bom, li mais um livrinho pra esse nosso projetinho de mitologia, que foi Galateia, da Madeline Miller. Ela que eu comentei, eu espero que eu tenha comentado na abertura desse vídeo, que eu acho que foi quem abriu essa nova fase de recontos mitológicos, né? Principalmente com a Canção de Aquiles, que saiu em 2012, se eu não me engano, que foi um grande sucesso. E aqui, então, ela vai contar a história de Galateia. É bem curtinho, ó. O próprio conto em si é curtinho, porque tem várias imagens pelo livro. Galateia é uma personagem do mito de Pigmalião. Então a gente vai voltar. Tem 2 Pigmaliões e tem 2 Galateias. Especificamente, aqui a gente vai falar do Pigmalião, que era escultor, né? Então o problema dele é que ele não gostava das mulheres. Ele achava que as mulheres eram indignas, sujas. Um dos livros que eu busquei fala que ele achava que as mulheres eram putas, enfim. Meio pesado, né? Mas ele não se dava bem com as mulheres, ele não gostava delas. Mas quando ele esculpia coisas, em grande parte o que ele esculpia eram mulheres, né? E aí ele fez uma escultura em mármore branco, belíssima, belíssima, belíssima. E era uma imagem tão bonita de uma mulher que ele se apaixona pela escultura. E aí, tá acontecendo na cidade, ele é de Chipre, tá acontecendo ali um culto a Vênus, ou Afrodite, né? Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos, que é a deusa do amor. E aí ele vai no culto e ele pede para a deusa uma mulher parecida com a escultura. Mas a deusa sabe o que ele quer, né? Ele quer que a escultura venha à vida. Mas ele não tem coragem de falar isso. Porque esse tempo todo ele começou a colocar vestidos na escultura, ele apalpa, ele é bem estranhão, assim, real. Tem um filme com o Ryan Gosling, ele namora oficialmente uma boneca inflável e meio que me deu essa sensação. Eu não lembro o nome do filme, se eu lembrar eu vou deixar aqui aí embaixo em algum lugar. E aí a deusa acha muito bonito esse amor puro dele pela escultura e faz a escultura vir à vida. Dá vida à escultura. No mito, todo mundo é feliz por sempre, eles têm um filho, uma filha e acabou. Aqui, o que a Madeline Miller vai fazer é dar voz à Galateia, porque a Galateia, na verdade, no mito original escrito pelo Ovídio, ela nem tem nome, ela vai ter nome depois. Então imagina dar uma opinião. De maneira nenhuma, né? E tem também umas conotações meio difíceis esse mito por si só, né? É um mito muito curto. Ela, inclusive, coloca aqui a história escrita por Ovídio. Ela aparece aqui no livro, tem, ó... Vou contar quantas páginas tem pra gente ver, ó. Pigmalião, de Ovídio. E aí, obviamente, tudo em verso. E aí, 71 a 76, 5 páginas. Então é uma história muito curta, né? Nem dá pra desenvolver muito personagem nenhum, na verdade. Mas Pigmalião não sai assim, ele sai como um cara apaixonado por uma escultura e levemente estranho. É isso.
O que a Marilyn Miller vai fazer é dar voz à Galateia, dar a vida para ela de verdade. Só que vai explicar que as circunstâncias da vida dela não são boas, não são bonitas. Não é legal você ter uma mulher que não tem voz, que não pode falar, que não pode dar opinião. E é assim que ela desenvolve esse conto, é bem curtinho. Acho que em inglês tem 20 páginas só. Aqui ele ficou um pouquinho maior, porque tem as imagens, tem o original do vídeo, aí tem um pós-fácil da própria Marilyn Miller, em que ela fala da inspiração, que ela estava trabalhando em Circe, quando ela começou a pensar no conto do Pigmalião, do vídeo. E aí ela tem um trecho que eu achei interessante, que ela diz o seguinte: o termo incel, os celibatários involuntários, não estava em ampla circulação quando escrevi este livro, mas Pigmalião certamente é um protótipo. Eu também acho. Eu acho que ele é meio um red pillzão, assim, nojento. Ele se apaixona pela própria obra, ele é bem egocentrão, e isso ela reflete aqui nessa história. Então, gostei de ter lido esse, eu gosto muito da escrita da Marilyn Miller, eu gostei muito de Circe, eu gostei muito de A Canção de Aquiles, e esse aqui veio também como um bom agregado, um bom irmãozinho pequeno para esses dois. E aí eu precisava, né, de um pequenininho, porque o próximo que eu vou pegar para ler é um pouquinho maior. Então, vamos para o próximo. Até já. Bom, vamos lá então, mais um livro lido para esse vídeo aqui de mitologia grega. A gente vai falar agora sobre Pandora. O mito original Pandora foi a primeira mulher, né? Ela foi... Tem duas versões desse mito, na verdade. Tem uma versão que diz, pelo que eu li nos livros, né? Tem uma versão que diz que ela foi criada por Zeus e enviada para Prometeu e o irmão como punição, porque Prometeu roubou o fogo do Olimpo e deu para os homens. E aí isso fez com que a humanidade dependesse menos dos deuses, né? E a outra versão é que, na verdade, Zeus mandou Pandora como uma premiação, um agrado aos dois. E, de fato, ela casa com o irmão do Prometeu, tem filhos e tudo mais. E aí, o que as duas versões concordam, porém, é que ela veio junto com um vaso, que na mitologia virou uma caixa, na tradução virou uma caixa, mas na verdade parece que é um vaso. E dentro desse vaso tinha todas as coisas ruins do mundo e a esperança. E ela veio com uma ordem explícita de não abrir esse vaso, sob nenhuma circunstância. Só que ela, né, ela é uma mulher, ela é muito curiosa, e ela abriu o vaso. E aí tudo que era ruim sai para o mundo, e ela fecha rápido aquele vaso e fica lá dentro só a esperança. Esse é o mito padrão de Pandora. E aí a gente tem o Pandora, da Susan Stokes Chapman, que eu peguei achando que ia ser meio na mesma linha dos livros que eu comentei antes, né? Que eles dão vozes para os personagens menores da mitologia. Então que a gente ia ter aqui talvez um livro narrado pela própria Pandora, ou que contasse a história dela, né? Desse um pouco mais de luz aí nela, porque ela é a primeira mulher, é uma mulher importante, mas ela não tem, na mitologia em si, ela aparece muito pouco. Só que esse aqui não é isso que ele vai fazer. Diferente dos outros que eu li, ele não dá voz para Pandora. Na verdade, esse livro vai se passar em 1799, por ali. 99 em Londres. A gente vai conhecer a Dora Blake. Na verdade, o nome dela é Pandora, mas ela é conhecida como Dora. E ela mora com um tio, que é um antiquário. Ele tem uma loja, né, de antiguidades, e eles vivem disso. A Dora, na verdade, era filha de um casal de antiquários muito respeitados, né? Eles eram, na verdade, pesquisadores, estudiosos, eles eram desbravadores de antiguidades e eles trabalhavam muito com antiguidades gregas. Só que, durante uma escavação na Grécia, eles morreram soterrados. E aí ela passou a viver com um tio, que assumiu a loja dos pais. Só que esse tio, ele é muito canastrão, assim, ele não tem a índole dos pais dela, né? Que só trabalhavam com coisas originais, que tinham uma história e tudo mais. Ele, na verdade, trabalha com vários falsificadores. E todo mundo já meio que tá levando o nome da família. Quando ouve falar do tio dela, já não é mais... já não brilham os olhinhos dos colecionadores, sabe? Ele já tá meio que visto como um falsificador, o que é muito ruim. A Dora tem um sonho, ela quer ser designer de joias, né? E ela usa muito dessas
as coisas que estimulam ela a desenhar, ela olha muito para a natureza, ela olha muito para fora, assim, para desenhar as joias dela. E tem um amigo da mãe dela, que quando a mãe dela era viva, obviamente, que vende joias na loja dele, só que ele não aceita muito as joias dela porque são meio básicas, assim, né? Ele empurra ela para fazer uma coisa diferente, faz uma coisa melhor, e aí chega uma hora em que na vibe, assim, da época, assim, a tendência eram joias inspiradas na Grécia, no estilo grego. E aí, como a Pandora vem, né, dessa família de antiquários, estudiosos, principalmente da Grécia, ela acha que ela tem uma vantagem disso. Em paralelo, a gente acompanha alguns, não sei se são nadadores, pescadores, eles tiram do mar, do meio de um navio que naufragou, eles tiram um jarro, que estava numa caixa fechada, pesadíssimo, e dão pro tio dela. E esse tio dela esconde esse jarro no sótão da casa. Ela vai acabar descobrindo esse jarro, e esse jarro vocês já sabem o que é, né? O que é esse vaso que eles descobrem. Enfim, a história é basicamente essa, é uma história é um suspensezinho, um thrillerzinho psicológico. É interessante, é divertido, eu li rápido, mas realmente não era o que eu esperava, né? Que era talvez ter a história de Pandora da voz dela, assim, da boca dela, ou de algum personagem que fosse nos dar mais visibilidade a quem ela era como pessoa, vamos dizer assim, uma personagem desenvolvida de Pandora. Não é bem o que eu esperava, apesar de não ser um livro ruim. Eu acho que foi um livro que me entreteu bastante, na verdade, porque é divertido e mistura muito do mito aqui com a realidade, né? O mistério do que está acontecendo. A Dora vai conhecer um rapazinho, vai ter ali um relacionamentozinho, meio daqueles relacionamentos que vão do frio pro quente muito rápido e tudo mais, enfim. É um bom livro, é bem escrito, mas não é bem o que eu queria para esse momento que eu tô falando de mitologia grega, o que eu queria ler agora não era bem isso. Então, fica a recomendação assim, se você gosta de um thriller, se você gosta do tema de livros que misturam mitologia com a história, apesar de não tratar especificamente da mitologia, esse aqui é um deles e eu acho que é uma boa opção. Mas se você quer um livro narrado pela personagem, que era o que eu estava buscando, não é esse, tá? Então, fica aqui mais um e eu vou agora pro último livro desse vídeo. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, aliás, antes que eu esqueça. Eu comentei no vídeo, no trechinho de Ítaca, né, quando eu gravei aquele trecho, que era possível que fosse uma série, tivesse mais um livro. Nesse tempo que eu tô levando pra gravar esse vídeo todo, que tá me levando aí uns 2 meses, já foi anunciado aqui no Brasil, já saiu, na verdade, o segundo livro de Ítaca, que chama Casa de Odisseu. Então realmente vai tratar, eu acho, de quando Odisseu retorna. E também saiu aqui no Brasil, que vai ser o livro que eu vou ler, o próximo livro que eu vou ler, a tradução do livro da Medusa, que era um livro que eu tava super curiosa pra ler, e aí já saiu também aqui. Então vai ser o próximo que eu vou comentar com vocês. Então a gente se vê daqui a pouquinho pra falar de Medusa. Até já. Pois muito bem, o último livro desse vídeo é O Olhar Petrificante da Natalie Haynes, que vai nos contar a história de Medusa, né? Um reconto feminista da história de Medusa. Qual que é o mito original? O mito original, na verdade, começa com o abuso de Zeus a Danae. Danae, que disso nasce Perseu. Aí o que acontece é que o avô de Perseu, pai de Danae, ele ouviu de um oráculo que um dia ele seria assassinado pelo neto. Então ele pegou e despachou a mãe e o filho, né, a própria filha e o neto, numa arca e jogou em alto mar. A arca foi encontrada por um pescador que levou os dois para o rei Polidectes. Espero que eu esteja falando certo. Quando o Perseu cresceu, o rei mandou que ele matasse Medusa porque ela era um monstro que estava devastando o país. Não existe, pelo menos eu não encontrei nos livros de referência que eu tenho usado, uma história, um mito de criação da Medusa. Então toda a história dela é como um monstro e está atrelada a Perseu. Então ela existe como personagem na história de Perseu apenas. Então o que esse livro vai fazer? Ele vai dar uma vida, uma história, um passado para Medusa até ela morrer nas mãos de Perseu. Então ela nasce de dois deuses menores do mar e eles entregam ela para as irmãs górgonas dela, que é a Steno e a Euríale, que cuidam dela desde pequena, mas ela não é igual 100% às irmãs, ela tem um pouco mais de humana nela. Então, por exemplo, as górgonas têm cabelo de serpente, a Medusa não tem, as górgonas têm os dentes afiados, elas parecem um pouco mais monstruosas, a Medusa não.
ela parece muito mais humana nesse sentido. Mas as irmãs cuidam dela, como se, né, fosse da família realmente, e aceitam proteger essa irmã que elas veem assim como sendo talvez um pouco mais fraca. Não sei se essa seria a palavra certa, mas vamos com isso assim. Ela sangra vermelho, por exemplo. Ela tem muito medo, ela não sabe o que fazer com as asas. Enfim, ela tá num processo de aprendizado do que é ser uma górgona, mas também do que ela é, né? Então tem uma questão aí de autodescoberta também. E aí o que acontece é que de longe ela é vista por Poseidon, né? Porque as górgonas vivem numa caverna de frente para o mar. E ele passa a desejar a jovem Medusa, que na época era uma menina. E aí um dia a Medusa está no templo de Atena e Poseidon invade o templo e tenta estuprá-la. E aí quando ele percebe que ela não tá assim apaixonada por o fato dele ser um deus, na verdade ela não tá nem aí pro fato dele ser um deus, ele fica horrorizado. E ele diz que se ela não deixar ele fazer o que ele quiser, ele vai pegar uma mortal. Então ela aceita, né? Então é 100% coercitivo. As irmãs defendem ela, entendem rapidamente o que aconteceu, quando ela volta pra caverna e ela não quer sair mais, ela, né, passa por toda a questão do trauma e passam a cuidar da irmã. Como isso aconteceu dentro do templo de Atena, a Atena fica louca da vida, só que ela não pode fazer nada contra o tio, Poseidon. Então ela faz contra a Medusa. Ela coloca, né, ela põe os cabelos de cobra nela e faz com que todo mundo com quem ela olhe nos olhos se transforme em pedra. Essa é a sina da Medusa. A Atena aqui é descrevida como uma deusa bem mimada, assim, aborrecidinha, nervosinha. As deusas no geral aqui, os deuses no geral, todos eu diria, são todos meio sem noção, basicamente, né? Eles são muito humanos, muito falhos, assim, sabe? Cheio de invejinha, intriguinhas e tudo mais. Insano. É até chato de ler em alguns momentos, de você ver que deuses tão poderosos ficam revoltados com tão pouco, sabe? Enfim. E outra, ela devia ter revoltada com o tio dela, né? Não com a Medusa. Mas enfim, o conceito de vítima e crime e tudo mais era um pouco mais cinza, vamos dizer assim. A cabeça da Medusa ficou conhecida como Gorgonião. E aí, alguns capítulos são narrados pelo Gorgonião. E, de fato, a última parte do livro é narrado 100% pela cabeça de Medusa. Então, é uma forma da gente entender que, apesar da história dela não existir na mitologia em si, e ela só existir em relação ao Perseu, ele não era um herói, né? Enfim. Vai ter a história de Andrômeda, vai ter a luta dos deuses com gigantes, tem outras histórias aqui que estão em volta da Medusa. E de fato eu achei que ter essas outras histórias diminuiu um pouco o espaço da Medusa. Considerando que esse era um livro para poder dar uma história para a própria Medusa, eu senti falta de ter mais da história dela em si, né? Isso. Mas assim, é um livro muito bom, é um livro polifônico, são várias vozes narrando, assim, cada capítulo é narrado por uma personagem diferente, a maioria delas mulheres. Então, mesmo quando o Poseidon vê a Medusa e tem esse desejo por ela, o capítulo todo é narrado pela esposa do Poseidon, que percebe o que ele tá fazendo e sabe o que ele vai fazer também. Então é muito interessante. Até as cobras, né, dos cabelos da Medusa tem um capítulo em que elas narram, assim, que é bem diferente, quebra um pouco toda a estrutura narrativa do livro, o que eu achei interessante. Na verdade, o livro todo, pra mim, é pra chegar na questão quem decide o que é um monstro. Porque durante muito tempo, na mitologia, a Medusa era só vista como um monstro. Mas quem decide o que é um monstro, né? O que é um monstro pra você? Por exemplo, as irmãs dela, as górgonas, que têm uma aparência monstruosa para algumas pessoas, cuidaram dela com muito cuidado e carinho, né? E sentem a dor da irmã e se vingam pela irmã. Então elas são realmente protetoras dela. Mas para qualquer um de fora elas são vistas como monstruosas. A Medusa, tendo sido atacada por Atena, nesse sentido de amaldiçoada por Atena, como que ela é um monstro, né? O que é um monstro? Então eu acho que é uma conversa importante definir esses parâmetros do que é um monstro e o que é uma monstruosidade. Mas eu senti mais falta de ter mais coisas da Medusa aqui. Eu queria conhecer um pouco mais dela, mas eu gostei de finalmente ter uma história
para ela, né? Já que a mitologia não nos dá nada, não nos conta nada sobre ela. E é isso, é um bom livro. Dos 5 que eu li para esse vídeo, eu tô lendo livro para esse vídeo e gravando já vai fazer uns 2 meses. Dos 5 que eu li, eu gostei mais do Ítaca, que acho que eu comentei, já tem a sequência, que vai chamar Casa de Odisseu, e aí eu pretendo ler a sequência também. Na verdade, eu tenho livro suficiente para fazer outro desse vídeo. Acho que eu tenho mais 5, tranquilamente, de recontos feministas da mitologia. Mas eu confesso que eu li tanta mitologia seguida, principalmente quando eu fiz o começo do vídeo, os 3 primeiros livros que eu fiz, eu li um atrás do outro, que eu fiquei um pouco... Acho que eu tô um pouco no meu limite com mitologia por enquanto. Eu vou dar um tempinho. Mas se vocês gostarem do assunto e quiserem saber mais de outros livros que tem esses recontos, né, mitológicos, dão outra visão, né, para esse tema, eu fico feliz de fazer outro vídeo um pouco mais pra frente, quando eu tiver me reorganizado aí e a fim de ler mitologia de novo. Eu tenho essa vontade de ler mitologia de tempos em tempos. Então, quem sabe a próxima vez que me der vontade, eu faço um outro vídeo desse. E espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já conheciam esses livros, essa onda de recontos feministas da mitologia, né? Como eu comentei, não é algo necessariamente novo, mas eu acho que a gente tá num boom realmente, assim, de muito, muito, muito livro saindo com essa premissa. Não tô reclamando, tô achando ótimo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!